Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar sobre o que rolou ontem, né, de mais importante nessa rodada de campeonatos estaduais, mas focando no time que vem sendo a sensação do início do ano de 2024. E não é segredo pra ninguém, né? É como se a gente dissesse aqui que o Palmeiras é o time sensação. Ok, mais do que esperado, né? O Flamengo é a sensação, todo mundo comenta, a imprensa tece elogios, qualquer jogador do Flamengo pode ser o reserva que dá um soco no outro jogador, já vira craque, né? Estamos vivendo um momento, talvez por causa aí do Valentine's Day, né, que passou, um momento de amor entre imprensa, mídia e clube de regatas do Flamengo. A minha questão é a seguinte: vocês não acham que está rolando um exagero? Se é proposital, não sei, né? Mas vocês não acham que está um pouquinho exagerado? Essa babação pelo futebol apresentado pelo Flamengo. Nós estamos em fevereiro. Na segunda metade, passamos agora, né, para a segunda metade de fevereiro. A gente estava na primeira metade do mês de fevereiro. Não tá um exagero isso não? Ou só eu que realmente não estou conseguindo enxergar esse futebol vistoso, essa genialidade toda, né? No Felipe Luiz, que para mim ainda é um estagiário, né? É um interino disfarçado de treinador, porque quando a bomba estourar vai dançar rápido, né? A gente conhece o Flamengo, né? Agora, eu gostaria que vocês pensassem comigo. Vamos lá. Da mesma forma que a imprensa bate tanto na tecla, a imprensa paulista principalmente, de que não dá para criticar o Palmeiras nesse início de temporada porque é início de temporada. O Abel está testando as peças. Não dá para criticar o Zubeldia no início de temporada porque o Zubeldia também está poupando alguns titulares em alguns jogos. É início de trabalho. Então não dá pra gente criticar ou falar tal. A ideia é essa. É início de temporada. A gente não pode dar parecer nenhum negativo de qualquer das equipes. Acho que a imprensa ela sofre de um mal que o brasileiro tem muito, né? Que é a memória curta. O brasileiro, essa coisa genérica faz até mal, né? Parte do público brasileiro, né? Tem memória curta, aqueles que gostam da história, aqueles que estudam a história, né, que até se apegam muito à história, porque quem não conhece o passado do seu país, do seu povo, dificilmente vai entender o presente para pensar o futuro. Tem que conhecer. Mas a gente sabe que a preguiça reina hoje em dia, né? É a geração TikTok, né? Então, não tem memória. Né? Não tem memória. São conteúdos curtos, que quase que apagam o QI cerebral aí da galera, né? Passando um mata-borrão. Então, parece que a imprensa sofre desse mal, né? Parece que a imprensa esquece que no ano passado foi a mesma coisa. E isso faz mal pro Flamengo. Isso faz mal para a torcida do Flamengo. Essa coisa do estar em delírio absoluto com um time que vai ganhar tudo. A gente está escutando isso o tempo inteiro e isso faz muito mal para o Flamengo. Tem gente que acha que é bom. Não, é ruim. Porque o Flamengo não vai ganhar tudo. Porque o Flamengo não vai ganhar todos os campeonatos. É um time que vai disputar tudo. Ano passado foi a mesma coisa. O Flamengo do Tite, que foi campeão carioca com um pé nas costas, um time que não tomou gol. O gol que tomou era o time reserva, foi contra o Nova Iguaçu. O Flamengo não tomou gol no Campeonato Carioca. Pronto, o Tite ajeitou a zaga, é um time moderno, é um time muito bom, Cebolinha joga muito, Fulano joga muito, Bruno Henrique joga muito, tá todo mundo jogando muito, Arrascaeta, chegou o De La Cruz, agora então acabou. E aí o Flamengo foi campeão carioca com o pé nas costas. O Flamengo disputou todos os títulos? Não. O Flamengo nunca esteve perto de disputar o título brasileiro, o Flamengo nunca esteve perto da disputa da Libertadores, não chegou nem à semifinal, né?
E foi uma Libertadores ruim do Flamengo, perdendo para Palestino, perdendo para Bolívar, né? Quase sendo eliminado pelo Bolívar nas oitavas, sendo eliminado pelo Peñarol, que tomou 5 do Botafogo. O Flamengo disputou todos os títulos? Não disputou. O Flamengo disputou um título, que foi o da Copa do Brasil, e ganhou o título. Então o Flamengo, por causa do Campeonato Carioca, por causa de ter ganhado a Supercopa, por causa de ter ganhado do Vasco, gente, isso não é parâmetro para esse exagero todo na imprensa. Isso faz um mal danado para o futebol, porque são os mesmos que daqui a 3, 4 meses vão tacar pedra no trabalho do Felipe Luiz, que ainda é um estagiário. O Felipe Luiz, há pouco tempo, era treinador do Flamengo Sub-20. E veio por quê? Porque o Braz e o Landim não iam gastar dinheiro com o treinador. Então, só tem tu, vai tu mesmo. Deu certo porque o time estava precisando de novos ares, de uma nova voz, né? Então poderia ter sido qualquer um ali que o Flamengo seria campeão da Copa do Brasil. Qualquer um. Treinador inteligente, minimamente inteligente. E aí, porque o Felipe Luiz só perdeu um jogo. Ok. Os jogos do Flamengo nesse início de ano foram contra o Botafogo, ainda sem treinador. Um Fluminense à deriva. Um Vasco da Gama que cada vez mais comprova que esse trabalho do Carille não vai encaixar, que não foi uma escolha boa para o Vasco da Gama, porque não é só ajustar a defesa. Você precisa ter um time competitivo. O primeiro tempo que o Vasco fez, o torcedor do Vasco, que é jornalista, que estava na transmissão do jogo, Lédio Carmona, que é torcedor do Vasco, ele falou uma coisa de torcedor mesmo. Cara, é constrangedor ver o Vasco jogar. Foi um primeiro tempo de deixar qualquer um constrangido. E foi. O Vasco não jogou. O Vasco simplesmente não defendeu, não atacou, não contra-atacou. Foi constrangedor para o seu torcedor. E aí é claro que o Lédio, apesar de ser jornalista, ele também é torcedor do Vasco. E aí ele falou assim, cara, é constrangedor ver o Vasco da Gama jogar. E no segundo tempo parecia outro Vasco. Mesmo sem alterações, o time acordou, né? Tem que jogar futebol. E pegou um Flamengo meio desavisado. Acho que o Flamengo não estava preparado para o Vasco acordar assim em um minuto, começar a agredir. O Vasco foi agredindo o Flamengo durante bons minutos, né? Bola na trave, teve oportunidades, o Verratti acertou uma cabeçada na trave. E aí no finalzinho do jogo o Cebolinha fez um belíssimo gol, né? 2-0. Só que eu tô achando muito estranha essa babação, esse exagero. Aí vamos lá, né? Vou começar aqui pelo lateral direito Wesley, que há poucos jogos, há 18, 17 jogos, né? No ano passado mesmo, execrado. Era visto como um dos piores laterais do elenco. Não dá para ter o Wesley. Se você pegar qualquer comentário de flamenguista do ano passado, era execrando o pobre do Wesley, que é um lateral normal, nota 6. Como qualquer outro lateral, a maioria dos laterais no Brasil, nota 6, 6,5. O torcedor do Flamengo execrava o Wesley. Quando ficou aí o clube italiano querendo comprar o Wesley e tal, por que não foi? Posso mostrar aqui para vocês. São vários, quase todos os comentários. Ninguém falava que o Wesley... Falar que o Wesley é de seleção brasileira era uma piada. É tipo o Maurinho, né? Quem é um flamenguista mais antigo vai lembrar do Maurinho e seleção. Seria mais ou menos isso, né? E aí agora o jogador vem fazendo partidas normais. Partidas de um lateral que joga num time como o Flamengo. A questão é que destoava muito, tanto que o Varela era o titular. O Varela. E o Varela é muito nota 6. É um lateral muito comum. Tá? Então o Wesley vem atuando bem, porque o time do Flamengo oferece essa possibilidade. Tá? De qualquer jogador mediano, com qualidades, jogando pela lateral direita, ele vai render bem. Agora, um exagero de que ontem foi a grande partida do Wesley e tal, uma forçação de barra. E aí muita gente fala, se o Wesley não estiver na lista do Dorival Júnior, se não estiver, é porque o Dorival Júnior não acha o cara seleção. Pronto, e acabou, gente. Não tem essa. Não tem que estar na seleção porque deu 2 dribles contra o Boa Vista, porque fez um cruzamento certo no jogo contra o Madureira e porque venceu o Botafogo sem treinador, sem reforço, sem banco, um time que não estava ligando para a temporada, não está ainda, né? Ainda não ligou o modo on aí da temporada, o Botafogo. Um Fluminense, o Flamengo nem ganhou do Fluminense, né? Um Fluminense que só joga na defesa.
E um Vasco da Gama ganhou por 2-0, ganhou bem, merecia, fez um primeiro tempo sensacional, primoroso, mas que depois viu o Vasco quase empatar por algumas vezes. Então, assim, não tem nada demais na temporada do Flamengo. Tem absolutamente nada demais. Vencer os adversários do Rio de Janeiro no contexto em que venceu, a mesma coisa do ano passado. Mesmíssima coisa do ano passado. E a gente viu o Flamengo do ano passado onde parou. E não me venha com essa de que era o Tite. Porque o Tite era o treinador mais elogiado. Né? Tem imprensa aí, tem grupos que são simplesmente apaixonados pelo Tite. Né? Então tava assim, uma coisa fantástica de amor. Né? Flamengo, Tite, futebol, título. Pô, é a fórmula do romance. Né? E depois a gente viu que não é bem assim, né? Que o Campeonato Carioca nunca foi parâmetro. Ele não é parâmetro para nada. Usar o Campeonato Carioca para dizer que o Wesley tem que ser convocado e que, por exemplo, como eu ouvi, que o Igor Jesus não tem que ser convocado. O Igor Jesus jogou 4 partidas, 5 partidas aí no máximo no campeonato, na temporada, aliás. 4, 5 partidas. Como é que você faz um recorte de um jogador de seleção por causa da temporada passada, né? E eu tô falando de uma temporada. Não vai mais porque os 4 jogos dele com o Botafogo sem treinador não foram bons. Quem tem que ser convocado, sei lá, aí pega qualquer um. Aí é o Guilherme dos Santos. Quem tem que ser convocado é o atacante do Bahia. Gente, não faz o menor sentido. Né? Então a gente precisa decidir. O estadual virou parâmetro agora? Ou nunca foi parâmetro e a imprensa está exagerando demais? Tá querendo engajar demais com a maior torcida do Brasil. Tá ficando esquisito. E tá ficando feio, né? Porque são eles que vão ter que desmentir tudo isso depois. Mas a gente guarda aqui. O print é eterno. Vasco da Gama. O torcedor do Vasco está preocupado. O torcedor do Vasco está preocupado. O Vasco pode sair da zona de classificação de Campeonato Carioca hoje, né? A rodada vai seguir, tem muito clube que pode alcançar o Vasco da Gama, o próprio Fluminense, tem os clubes de menor expressão e tal, e joga com o Botafogo, provavelmente reserva, né? De novo aí o time sub-23 em São Januário. Se for o Vasco do primeiro tempo, eu tenho minhas dúvidas se consegue ganhar desse Botafogo sub-23. Se for o Vasco do segundo tempo, eu acho que ganha. Ganha bem, tá? Mas o Vasco precisa se decidir. Quem é o Vasco? O Vasco covarde? O Vasco sem noção do que a camisa do Vasco significa? Esse Vasco desajustado, desarrumado? Ou o Vasco que compete? Ou o Vasco que pelo menos consegue dar chutes a gol, botar uma bola na trave, ameaçar o adversário? Qual é o Vasco? Qual é a versão do Vasco da Gama? Fábio Carille ainda não conseguiu estabelecer uma identidade. Tá cedo? Tá cedo, mas se existe um time que precisava do Campeonato Carioca, esse time é o Vasco da Gama. Porque por mais que o Fluminense também não tenha um time que vá sonhar com alguma coisa grande na temporada, pelo menos por enquanto, né? Eu não acredito que vai ser Canóbio, entre outros reforços que o Fluminense trouxe, né? Que vai fazer o Fluminense sair de um clube que brigou para não cair para um clube que vai ser campeão de alguma coisa. Não acho que serão esses reforços. Podem vir outros, né? O Flamengo e o Botafogo têm estabelecido uma temporada muito clara. É uma temporada para brigar por Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Vasco não. O Vasco tem o Campeonato Carioca para brigar. E vai lutar para a classificação na Sul-Americana e aí até onde chegar, chegou, né? Mas o Campeonato Carioca era muito importante para o Vasco. Eu estou falando de um time que não levanta um troféu há 13 anos. E aí qualquer troféu. O Campeonato Carioca do Vasco da Gama faz muito tempo. 2016, não é isso? 2016. Para 2025. Então é muito tempo. É muito tempo. E um torneio importante, que é a Copa do Brasil, né? O Vasco está aí há mais de 13 anos sem levantar um torneio importante. O Campeonato Carioca, 2016, vai fazer 10 anos ano que vem, que o Vasco não levanta título nenhum. Nenhum. Eu acho que o Campeonato Carioca tinha que ser levado a sério. Mas a questão não é nem levar a sério, é porque não vinga, não encaixa. Né? Mas no segundo tempo eu vi uma esperança para o torcedor vascaíno. Pelo menos nível Campeonato Carioca.
você agredir, você competir com o melhor time da temporada. E aí quando eu falo que a imprensa está exagerando, não é por falar que o Flamengo é o melhor time da temporada, porque é o melhor time da temporada, o melhor elenco da temporada. Mas não significa que vai disputar todos os títulos, né? Porque a gente sabe que o Campeonato Carioca não é o parâmetro adequado para a gente fazer essa medição, tá certo? E talvez não seja o parâmetro adequado para dizer que o Vasco não vai brigar por nada, que vai cair, que vai jogar Série B e tal. Não, não é. Mas é uma coisa lógica, né? Com os reforços que o Vasco trouxe, com o treinador que o Vasco tem e com o jogo do Vasco, a gente viu contra o Sampaio Corrêa, vimos contra o Fluminense, contra o Flamengo. A verdade é, dos 2 confrontos que o Vasco fez contra times de Série A, o Vasco perdeu. Perdeu para o Fluminense, perdeu assim, merecendo perder de 4-5, perdeu para o Flamengo podendo ter tomado 4-5 do primeiro tempo. Então isso é preocupante. Isso é preocupante. Fábio Carille vai ter muito trabalho e mais ainda o Pedrinho para dar material humano para o Fábio Carille. Fico por aqui, gente. Mais tarde a gente volta na segunda edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.